A Rádio Educadora conversa hoje com Igor Lucas, um jovem de 24 anos apaixonado pelo rodeio desde a infância. Após iniciar a carreira aos 5 anos e conquistar grandes arenas como Barretos, ele enfrentou graves lesões que o afastaram das montarias. Agora, depois de uma pausa para cuidar do corpo e estudar medicina veterinária, Igor está de volta, pronto para encarar novamente os desafiadores 8 segundos que definem os campeões do rodeio. Tudo bem, parceiro? Tudo bem, beleza? Primeiramente, agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui. Vou começar a contar a sua história, então. Você começou a montar, a sua paixão pelo rodeio começou na infância. Conta pra gente como é que foi esse processo. Então, desde pequenininho eu sempre gostei de animais. Aí tem aquele costume de ir nas férias da escola, ir pra roça. Sempre fui apaixonado, gostava muito de andar a cavalo, essas coisas, mas até então eu não conhecia o rodeio em si. Essa paixão surgiu uma vez que teve o rodeio na minha cidade, na época chamava Festa Caldas de Moto. Minha mãe me levou. E coincidentemente no dia tava tendo rodeio em Carneiro. Eu achei muito legal aqueles bichinhos, um monte de criancinha lá, e eu pedi pra participar também. Minha mãe foi, me inscreveu, me colocou pra montar. E de primeira, assim, eu consegui ficar o tempo necessário lá e ganhei em primeiro lugar. Que pra mim foi a virada de chave, pra mim foi o máximo. Já ir pra lá, surgiu a paixão. E você ganhou como prêmio uma bicicleta, não foi? Isso. O que essa bicicleta significou pra você? Uma bicicleta 0 km, zerinha na loja. Então, até pouco tempo eu tinha essa bicicleta guardada de recordação. Pra mim foi o máximo. Tipo assim, nunca tinha mexido, nunca tinha montado, nem sabia que era rodeio. Logo de primeiro já ter conquistado esse título, pra mim foi o máximo. Cara, e aí a vida vai seguindo, aí você foi mais ou menos aos 5 anos, Isso. Aos 12 o negócio começa a ficar mais profissional, né? Uhum. Justamente. Então, depois desse rodeio, aí surgiu a paixão, né? Aí eu comecei a pesquisar mais sobre, ficava o dia inteiro vendo vídeos no YouTube, fui começando a fazer amizade com pessoas do meio relacionado e descobri uma areninha que tinha na minha cidade, no Lavrinha, companhia do Tarcílio Lima. E foi lá que comecei a treinar profissionalmente. Por convite de alguns amigos meus, me levaram lá e foi aí que comecei a montar no garrotes, né? Isso, mais ou menos aos 12 anos, os garrotes são aqueles touros menores, né? Os touros filhotes. Estão em preparação ainda pro rodeio. E quando que vira a chave pro profissional mesmo, para aqueles rodeios que a gente conhece, que a gente acompanha? Então, a partir do momento que eu comecei a treinar, eu vi que estava dando certo, estava tendo um bom desempenho nos treinos, surgiu o convite para estar em alguns rodeios da região, rodeios menores. E daí pra cá, Deus foi abençoando, comecei nos rodeios, comecei a entrar nos prêmios. Todo fim de semana eu ia, entrava na classificatória. E assim foi indo, uma coisa foi levando a outra e Deus a Deus rompeu. Mas em 2019, você vive um ano assim, que a gente chama de virada de chave. Você viveu o auge competindo em Barretos. Vamos falar disso aí primeiro. Como é que foi entrar naquela arena que é assim? É um marco, eu acredito, para a vida de todo peão. É a maior arena não sei se é a maior em extensão, mas é a mais significativa para o mundo do rodeio brasileiro, é a Arena de Barretos. Como é que foi entrar lá pela primeira vez? Sara, se eu pudesse descrever, seria a realização de um sonho. Eu acredito que todo mundo do meio do rodeio, desde a pessoa que gosta até o que participa, que monta, o sonho é ir no Barretos, né? Conhecer lá. Lá é outro mundo, outro universo. Para quem tá no mundo do rodeio, ali é o local que todo mundo quer estar. E essa oportunidade que para conseguir montar lá, eu participei de um rodeio, foi em Rio Piracicaba, ganhei o campeão e de lá eu ganhei a vaga para estar montando em Barretos, para disputar o The América. E eu ter conquistado essa vitória, ter conseguido ter essa oportunidade de estar montando lá, rapaz, foi incrível, foi uma coisa sobrenatural. Foi muito importante na minha carreira. E o que aconteceu lá? Em que posição você ficou? Então, como eu comentei anteriormente, eu ganhei uma vaga em Rio Piracicaba e fui participar da classificatória. Esse campeonato que eu fui participar lá, ele dava vaga para montar nos Estados Unidos, no The América. Uhum. Lá no Barretos era apenas uma classificatória. Infelizmente eu não consegui classificar para conseguir essa vaga para ir para os Estados Unidos. Eu competi foi no domingo, como eu já não tinha sido classificado. Na segunda-feira tava tendo um treino dentro da arena ali do rodeio, não na arena principal, mas ali onde é que ficavam os touros. Tem uma areninha menor ali que durante o dia os tropeiros treinam esses animais ali para estar competindo durante a noite.
E nisso, um amigo meu tinha levado um animal dele lá e pediu pra me montar. Como eu já estava desclassificado já da competição, não ia montar mais. Tá. Já estava para lá mesmo e aproveitar para treinar. E assim foi, montei no primeiro animal, tipo, fiz uma boa montaria, graças a Deus. E os tropeiros ali que estavam ali em volta gostou, porque eu fiz o pequenininho, né? E estavam montando bem. Aí ficou todo mundo doido querendo que eu montasse nos touros deles. Aí foi que eu montei no segundo animal. Na saída ali, o animal meio que atrapalhou na porteira, me afastou, me puxou pra frente. Não foi que eu bati a cabeça com cabeça no animal. Aí eu sofri um acidente gravíssimo. Trinquei o crânio, dei desvio na aberta do pescoço, foi, ó, daí pra cá. Olha como é que é, olha como é que é a vida. Ele no maior palco de rodeio do Brasil, participando do rodeio em Barretos, sofre um acidente grave. Praticamente em 24 horas, né? A realização de um sonho e uma situação como essa. Você fraturou o crânio. Como é que foi lidar com isso aí? Recuperação física e, assim, acredito que uma bala emocional, né? Sim. Acredito que você deve ficar com medo de não voltar a montar. Com certeza. Cara, é até engraçado eu falar isso. Interessante, na verdade, eu falo que Deus foi maravilhoso demais na minha vida. Porque foi assim, quando eu acidentei, no dia lá, eu falei assim, até graças a Deus, no mais o pior, eu acidentei no lugar certo. Eu tava bem de Barretos, lá teve tudo para o parâmetros mesmo, me levaram rapidamente para o hospital, fizeram todos os atendimentos necessários. Só que aconteceu que na véspera, lá na hora que fizeram os exames, as coisas e tal, só identificaram que eu tinha trincado o crânio, só isso. Mas mesmo não deu coágulo nem nada, era só recuperar e tava tranquilo. E vim embora depois, coincidiu de ter justamente junto lá, deu uma infecção no ouvido, eu fiquei com a cara deformada um tempo, paralisado metade da face, mas até então era só tinha trincado o cano, não era nada assim que levaria muito tempo, era só ficar uns 30 dias pro osso colar novamente, poderia voltar. Só que com o tempo, aí eu peguei fazendo exercício físico para poder voltar melhor ainda, que eu sempre fui focado em fazer uma coisa, fazer bem feito. E à medida que eu fui fazendo exercício físico e tal, eu fui sentindo que eu tava dando fraqueza nos braços. Toda vez que eu baixava a cabeça assim, sentia um formigamento nos braços assim e tal. E fui procurar um médico para consultar, expliquei a situação, mostrei o vídeo para ela e tal, falei que eu tinha trincado o crânio e tal. E ela falou que essa fraqueza poderia ter sido fraqueza muscular mesmo, porque como eu tinha que ficar os 30 dias parado para colar o osso do crânio, eu dava fraco muscularmente. E como eu tava muito ansioso para querer voltar a montar em touros novamente, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, aí eu fui fazer mais e mais exercícios, mais me preparando, e só foi agravando cada vez mais. Foi que quando procurei o neurocirurgião especialista, que fez o raio-x e identificou que eu tinha dado um desvio na aberta do pescoço. São 3 graus, é o 1, 2 e o 3. Eu tava no 2 indo pro 3. Se do 2 avança pro 3, eu ficava paraplégico, de cadeira de rodas, cara. Então, olha só pra você ver, depois desse acidente dos 30 dias, eu montei em boi, fui na etapa dali, fiz a maior nota no rodeio, tava montando, fazendo exercício. Normalmente, até então não sabia dessa lesão do pescoço, só do crânio. E pelo que o médico me explicou, ele pediu que assim que eu saí da sala dele, eu fosse direto numa loja dessas que vende produtos médicos, comprasse já aquele colar cervical e tomasse cuidado. Sim. Que situação que inclusive, a gente tem foto, a gente tem foto sua com esse boleto, deixa eu colocar aí pra gente ver. Cara, que doideira. E a situação tava tão grave que, pelo que ele falou, se eu saísse na rua, tropicasse e cair, independente de eu caísse, podia, esse grauzinho podia ir pro 3, eu ficar de cadeira de rodas. Leve? Barrão, sim. E olha só pra você ver, eu tava montando em boi, tive uns tombos feios, então a única explicação pra mim foi Deus me abençoando mesmo. É Deus mesmo, tem lógica não, tem explicação. Certeza. Depois daí, aí eu comecei a usar o colar cervical e o médico queria fazer uma cirurgia, porque tava situação para não correr o risco, ele queria fazer a cirurgia. Só que nessa cirurgia, ele ia ter que fixar as vértebras, que tava desalinhado uma na outra. Só que se eu fizesse a cirurgia, eu não ia conseguir mais montar, porque os meus o pescoço ia ficar limitado. Aí eu expliquei a situação pro médico, que eu competi e tal, que eu não... Se teria outra opção, que eu não queria parar de montar e tal, e falou assim, ó, tem a opção de você continuar usando o colar, mas é responsabilidade sua. Não é 100% garantido de fazer, resolver o seu problema. Aí assim foi. E isso aí coincidiu que foi no fim do ano, num calor, eu tinha que ficar usando aquele negócio, ó, foi como... E você tava aqui de moto? Já tava de moto. Foi complicado. Depois que eu descobri que eu tava assim, aí eu paralisei tudo, não fazia mais nada, ficava só por conta da minha recuperação. Aí eu tive que usar durante
os primeiros 4 meses, depois eu retornei lá para ele conferir de novo, refiz os exames, ainda não tinha voltado nada. Aí ele falou assim, fica mais 3 meses, se não voltar vai ter que fazer cirurgia. E Deus foi tão bom na minha vida que depois desses mais 3 meses que eu fiquei, eu voltei lá, refez os exames, tinha recuperado, graças a Deus. E daí pra cá, aí ele falou que quer pra mim com mais calma, voltar a fazer os exercícios mais leve, não pegar muito pesado e tal, e assim foi indo. Se for olhar na ponta, cara, foi quase um ano ter parado, quase uma temporada toda. Coincidentemente, coincidiu quando estourou a pandemia. E tipo assim, aí um tempo, entre aspas, eu não perdi tanto tempo, porque também não tava tendo rodeio. Porém, a pandemia foi se estendendo, eu recuperei mesmo assim. Quando eu voltei a montar, já não tava tendo mais aquele tanto de rodeio que tava tendo antes. Aí, essa volta, esse retorno foi bem difícil. Porque começou devagar, né? Os eventos começaram, a gente lembra muito bem dessa fase, os eventos começaram aos poucos, com a pequena quantidade de gente, depois que foi aumentando. E como é que foi voltar? Como é que foi montar depois desse 1 ano aí de recuperação? Cara, apesar da gravidade do acidente, de todas as dificuldades que eu passei, eu te falo que a parte física foi o menor dos meus problemas. Acho que o mais difícil foi a parte mental, psicológica. Porque eu não falo que eu fiquei com medo de montar em boi, mas eu falo que, por mais que era milésimos de segundo assim, em cima do boi, uns touros que eu teria facilidade de parar neles, em milésimos de segundo vinha aquele flash do acidente, sabe? Na hora eu ficava com medo, pulava fora do boi, foi bem... Aquela confiança, eu custei recuperar ela. Eu falo que até hoje eu não tô tão 100%, sabe? Graças a Deus eu evolui bastante, mas eu acho que a parte mental foi o que mais me pegou mesmo. E você, depois desse retorno, voltou a montar, voltou a competir. Paralelo a isso, você começou a estudar medicina veterinária. Por quê? Então, cara, igual eu falei com você, o meu retorno foi bem difícil. Eu sempre falo, uso uma frase que quem não é visto não é lembrado. Sim. Como eu fiquei muito tempo parado, os rodeios também minguaram bastante, tinha poucos eventos, estava muito difícil de conseguir vaga para estar montando. E aquilo foi me desanimando, não estava conseguindo mais ir nos eventos. Os poucos eventos que eu ia, por essa dificuldade, não ter tanta confiança, não estava tendo um bom desempenho. Coincidiu de eu começar a machucar também um atrás do outro, porque quando você não está muito confiante, tudo puxa ao contrário, né? A chance, o rodeio em si é um esporte muito perigoso. Sim. Se você não tiver certeza do que você está fazendo, milésimo de segundo ali pode acontecer o pior. E eu comecei a machucar bastante, eu tenho algumas lesões de lá pra cá. Depois do acidente eu rompi os ligamentos da clavícula, não tem mais nenhum ligamento da clavícula, estendi o músculo da mão, rompi os ligamentos do tornozelo. Tô bem, sou novo, mas já um corpo de velho já. É o Fedo. E foi que quando, em uma dessas vezes que eu fiquei parado, que eu machuquei, coincidentemente surgiu na época do vestibular que tava tendo, pra ingressar na faculdade. Assim, eu tô parado mesmo, vou fazer. Veja o que Deus quiser. Se eu passar, eu ingresso. Se não passar, paciência, recupero aqui e volto pro rodeio de novo. Segue o jogo. E graças a Deus abençoou, consegui passar no vestibular, quando eu consegui uma bolsa para ingressar na graduação. E assim foi indo. No primeiro ano foi muito difícil, porque quando eu saí eu formei no ensino médio e fiquei pro ponto do rodeio. Então nem peguei nem mais um livro mais para estudar. E o primeiro ano foi bem complicado. Fiquei inteiramente por conta dos estudos da faculdade, porque eu penso assim, se eu vou fazer uma coisa que eu fazer bem feito, não quero para ser só mais um. Então eu botei na minha cabeça, beleza, vou parar com o rodeio, vou ficar focado nos estudos, vou ser um bom veterinário. Só que a paixão gritou mais forte, hein? Não consegui, é uma coisa realmente que eu amo muito fazer, não consigo ficar sem, é uma coisa que eu me sinto bem. Eu falo que a família do rodeio é uma segunda família, porque se eu for parar pra pensar, eu fico mais viajando em rodeio do que dentro de casa. Então eu não consegui, aí eu voltei treinando devagarinho, ver como é que tava indo, voltei montando bem e tal, e foi indo. E eu descobri que na faculdade eu conseguia alterar minha grade, adaptar minha grade. Então, aquilo foi uma virada de chave. Então, tipo assim, opa, eu consigo conciliar os dois. Conciliar os dois, a faculdade e o rodeio. E assim foi. Aí, a partir do finalzinho do ano passado, voltei a treinar firme, começando nos eventos, e graças a Deus tá dando resultado. E recentemente você foi em 4º lugar no rodeio, por aqui? Foi por aqui? Foi no Espírito Santo. Tá. O meu raio de ação aqui, eu rodo muito Espírito Santo, Minas Gerais e alguns eventos em São Paulo também. Igual você comentou aí, semana passada eu participei de uma etapa da Liga Nacional, na qual o campeão dessa etapa garantiu vaga quando montei em Barretos. Eu me considero, apesar de eu não ter ganhado, ter ficado em 4º lugar,
eu considero um estado bom para eu, por toda a minha trajetória, pra eu ter voltado há pouco tempo, isso assim, o auge todo mundo quer montar para ser o campeão. Mas por eu estar evoluindo bem, aumentando meu nível, apesar do que eu passei, eu já me considero bom resultado. Claro que eu vou procurar sempre evoluir mais, né? Mas graças a Deus tem me abençoado grandemente, tá dando tudo certo. Você falou em procurar evoluir. Quais são os seus planos aqui pra frente? Cara, meus planos, não vou mandar na graduação, que é uma coisa que eu não comentei no início. Eu gosto muito de animais, é uma coisa que eu me descobri. Gosto bastante da graduação. Desde criança, né? Sim. Mas tipo assim, eu falo que uma coisa é a pessoa gostar de animal. Outra coisa, não é necessário que você goste de animal, que ela vai fazer medicina veterinária. Porque uma coisa é você ver o animalzinho bonitinho lá, outra coisa é você ver o animal em situação. A medicina veterinária é você viver em função do animal. Sim, justamente, já. Aquela empatia no animal para poder ajudar aí. Então é uma coisa que eu gosto bastante. Agradeço muitas pessoas que entraram na minha vida nessa época e me ajudaram, me auxiliaram também. Hoje, atualmente, eu faço estágio com uma médica veterinária excelente, chama Luciana Medeiros. Ela me apoia bastante também. E consigo continuar, meus planos para o futuro é continuar fazendo conciliar a faculdade com a graduação, sem mantendo o alto padrão nos dois, tanto nos estudos quanto nas competições. Falando do rodeio em si, agora que graças a Deus tá dando certo, pegar firme nos treinos, me dedicar cada vez mais para almejar o COD, né? Que é o sonho de todo competidor. Gente, eu contei a história aqui do Igor Lucas. Guardem esse nome, guardem essa fisionomia, que vocês vão ver em muitos rodeios por aí afora. A gente espera te ver em Barretos de novo, a gente espera te ver fora do Brasil, nos grandes rodeios aí mundiais. Minha última pergunta para você, o que é mais fácil, montar no touro ou dar entrevista? Montar no touro, sem sombra de dúvidas. Nossa, tremendo e nervoso. Igor, muito obrigado. Eu que agradeço, só aproveitar aqui o gancho, você se motoriza, agradecer também pessoas que foram etares nessa fase, minha família, que sem sombra de dúvidas, se não fosse minha família, não teria conseguido passar por tudo isso, me apoiaram bastante. Meus patrocinadores, na época que eu acidentei, foi fundamental para minha recuperação, eu estava voltando, treinando, praticando. Na época chamava a Lu, da Cia do Exercício, hoje infelizmente ela não é mais proprietária, mas na época me ajudou bastante. E o pessoal, a família da Intercar, me apoia até hoje no patrocínio, me dá uma ajuda de custo quando eu vou para os eventos. Então é isso, meu forte abraço a todos que acreditam no meu trabalho. Igor, você falou sobre patrocinadores. Gente, quem quiser patrocinar o Igor, quiser conversar com ele, eu vou deixar o @ dele, do perfil dele no Instagram, aqui na descrição do vídeo. Inclusive pediu apelo também, igual você comentou, dos patrocinadores, pediu apelo dos empresários da região, poder público, que não tem só eu de competidor aqui na nossa região, tem outros competidores de alto nível aqui da nossa região também, que levam o nome da nossa região até para nível internacional. Inclusive um amigo meu, Luiz Américo, também de Timóteo, recentemente estava competindo nos Estados Unidos. Então é isso, que pediu um apoio que o poder público possa olhar com o outro olhar, porque o rodeio também é um esporte. Então olhar para o nosso esporte também e nos incentivar. Igor, obrigado mais uma vez. Gente, eu conversei com Igor Lucas, peão de rodeio. Repórter Felipe Machado.